Olha, eu trouxe uma palavra para vocês que, em verdade, que é para todos aqueles que escutarem isso aqui, é uma continuidade de uma mensagem que eu venho falando capítulo, versículo por versículo. Ela está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 5. Fala de regeneração com Deus. Eu já falei sobre 3 versículos aqui, a partir do versículo 17, que fala da nova criatura, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. Nós já falamos aqui, essa é a 4ª vez, o 4º versículo que eu vou falar. Ainda tem mais uma conclusão depois, se eu tiver nova oportunidade, a gente trata sobre isso. Eu vou ler apenas um versículo e, na sequência, fiquem com a referência aberta aí, porque eu, em verdade, eu vou falar sobre um outro versículo que se segue, mas é básico entender o versículo 17, a questão da nova criação, da regeneração. Diz assim a palavra de Deus, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Recordando só que Paulo está dizendo aqui de nova criatura, o verbo usado aqui no original do grego é de criatura, de criação do verbo criar, e do verbo criar, que é criar de Deus. É o mesmo verbo usado em grego que no hebraico está lá em Gênesis 1, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Paulo está ministrando aqui sobre falando sobre, ele vai entrar no ministério da reconciliação com Deus. E ele está falando que em Cristo nós somos nova criação de Deus. Coisa maravilhosa isso. Quando nós estamos em Cristo, o que significa estar em Cristo? É você entender o Evangelho. Para você entender o Evangelho, você tem que entender primeiro que você precisa do Evangelho. Então, você se convencer de que você precisa de Deus e não de que Deus precisa de você. Aí, com isso, você entende a sua condição e se arrepende de ter sido tão arredio a Deus. Você entende o que Jesus fez naquela cruz por você. Você entende a grandeza de Deus, a sua pequeneza e o tamanho da obra de Deus. Aí você se emociona com o Evangelho de Cristo, o amor dele, e você começa a viver esse Evangelho através de leitura bíblica, começa a querer ouvir mais sobre isso, e você começa a viver de tal forma o Evangelho que você e Cristo passam a ser um só. É uma união mística, como o próprio Paulo diz, assim como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma coisa só, e são 3, como nós e Jesus, quando nós estamos em Cristo. Isso é que significa esse termo. E quando nós estamos em Cristo, nós estamos, então, regenerados, nós nascemos de novo. As coisas antigas passaram, se referindo à lei de Deus. Quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, ele tinha dado só uma lei: não comeis daquele fruto. E nós não obedecemos. Quando nós saímos para esse mundão, que é esse que a gente está hoje, para a gente não se morder e se não se machucar demais, Deus nos deu 10 mandamentos. Só falar, não cobiceis a mulher do próximo. É uma regra. Né? Não matarás. Então, deu 10 regras para que balizasse o nosso caminho para chegar até Cristo, porque só quem cumpriu toda essa legislação, essa lei de Deus, foi Cristo, para que a gente fosse regenerado quando nós cremos em Cristo. Né? Então, isso é que é ser nova criatura, e as coisas antigas, a lei, a gente não está mais condenado pela lei, porque nós estamos vivendo sobre a graça de Cristo, para aqueles que creem em Cristo de todo o coração, e não apenas de boca para fora. Quem tem uma experiência pessoal com Cristo, é isso que é estar em Cristo. E a partir daí, os versículos seguintes, se você vê na sua Bíblia aí, o 18, ele fala de que, esse 17, então, diz que em Cristo nós somos regenerados. E no 18 diz que nós somos transformados, porque nós passamos a ter um ministério da ideia de missão. Nós não conseguimos ficar com essa verdade que é tão maravilhosa, que nos torna nova criatura, para a gente só. A gente quer passar isso adiante. Então, o versículo 18 diz que
Deus nos dá, quando nós estamos em Cristo, um ministério da reconciliação. Para a gente ir nos hospitais, ir do outro lado da rua, ir dentro de casa, para, às vezes, alguns familiares que ainda não tiveram encontro com Cristo, nós passamos a ser missionários. É o que diz aí no versículo 18. O versículo 19, ele diz que nos perdoa. Quando nós estamos em Cristo, é porque nós fomos perdoados dos nossos pecados. 19 diz lá, nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, quando Deus olha para mim hoje, o Augusto, se eu estou em Cristo, e cada um de nós aqui, ele não olha mais para os meus pecados, mas olha para o Cristo, já que eu sou em Cristo, eu sou uma só pessoa, ele vê Cristo como aquele que cumpriu toda a lei e não vê os meus pecados, eu estou perdoado. Mas o foco hoje da minha palavra, bem rápida, é sobre o versículo 20. Então, nós somos regenerados, somos nova criatura, nós ganhamos um ministério, somos missionários, nós somos perdoados, somos reconciliados com Deus, mas no versículo 20 diz assim, de sorte, ou seja, depois que acontece tudo isso, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, versículo 20, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 3 palavrinhas que a gente precisa entender o sentido nesse versículo 20. Embaixadores, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Eu sei o que é embaixador, né? O embaixador de um país junto a outro, é aquele que representa, é embaixador da China, aí está toda hora na mídia, né? Criando problema lá com o filho do presidente. Tem embaixador aqui, Brasília é tida como uma capital que tem o maior número de representações estrangeiras no mundo. Mostra o caráter pacífico do brasileiro, né? Mas o que é o embaixador? É exatamente o que ele quer dizer aqui, é o que a gente sabe que é embaixador. Só que a gente não é de outro país, a gente é do reino dos céus, é de outro reino. Quando nós estamos em Cristo, nós somos regenerados, passamos a ser embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores, representantes desse reino de Deus, junto aqui do reino do mundo, onde nós estamos vivendo. Nós ainda vivemos aqui, mas quando estamos reconciliados com Deus, nós somos seus porta-vozes. É o que a gente faz num hospital, leva a palavra de Deus. A gente já sabe o que Deus quer que as pessoas saibam. Nós passamos a ser, nós somos reconhecidos, existe um termo até técnico, que os embaixadores se apresentam ao presidente para ele ser atestado como... Não é esse o termo, não. Ele é reconhecido como aquela pessoa, se ele falar com aquela pessoa, está falando com o país que ela representa. Olha que privilégio, né? Nós somos embaixadores. Creditado, exatamente. Então, em Cristo, nós somos creditados nesse mundo, boa, Paulo, obrigado, como embaixadores no reino dos céus. Isso é um privilégio muito grande. É chique demais isso. E é muita responsabilidade. Então, esse é o primeiro termo, que quando nós somos regenerados em Cristo, estamos em Cristo, nós nos tornamos embaixadores. E aí diz aqui, embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, por nosso intermédio, Deus exorta. Exortar aqui, às vezes, a exortação tem uma conotação, às vezes, assim, de dureza, de alguma coisa que foi feita errado, você vai exortar. É isso também. Mas aqui é muito mais do que isso. O termo, a ideia aqui do apóstolo Paulo em colocar o que foi traduzido como exortar, tem o sentido, olha só, de aconselhar, de animar, de encorajar. Tá certo que você pode exortar também, se você vê se as pessoas estão... Você é embaixador do reino de Deus, você sabe o caminho do que é certo. Você pode chamar a atenção. Foi o que João Batista fez. Arrependei-vos e creis que é chegado o reino de Deus. O próprio Jesus falou isso, né? Se nós estamos vendo alguém indo por um caminho errado, a gente pode exortar no sentido de corrigir. Mas o exortar na plenitude do que ele significa, é exortar no sentido de aconselhar, de falar ao pé do ouvido, de animar pessoas que precisam de ânimo.
bem-vindos à capelania hospitalar, né? Onde mais se precisa tanto de ânimo, de encorajamento, de falar assim, olha, tem de fé, porque Deus é bom, Deus te ama. Existe um projeto que não termina aqui, ele vai muito mais além. Enfim, então, embaixadores, a gente tem que entender o que é, exortar, a gente tem que entender o que é, e no final, fala assim, em nome de Cristo, pois, aí já estou falando como embaixador, viu? Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Reconciliar, né? Às vezes, nessas desavenças entre empresas, né? E depois há uma reconciliação, até entre casais, infelizmente, né? Reconciliar é restaurar um relacionamento depois de uma desavença ou de algo que deu errado naquela relação, né? Que alguém pecou contra o outro, alguém feriu o outro, aí você tem que se reconciliar. E isso aconteceu conosco em relação a Deus. Nós ferimos a Deus quando ele nos pediu para tomar conta só de um jardim, de tudo, e não fazer só uma coisa. Nós somos herdeiros desse peso que vem até hoje, né? E que em Cristo isso foi crucificado naquela cruz. Cristo veio para nos reconciliar com Deus. E nós nos tornamos embaixadores, em nome de Cristo, para exortar, para que todos entendam isso e se reconciliem com Deus. E isso ou seja, para que cada um procure restaurar o seu relacionamento com Deus. É isso que esse versículo está falando, e é maravilhoso, porque a gente sabe que nem todos respondem positivamente ao Evangelho. E isso não é um problema nosso, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa é a nossa mensagem principal. O versículo mais lido da Bíblia, né? Mas um pouquinho mais adiante, em João 3,36, diz: quem crê no Filho tem vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde, não se reconcilia contra o Filho, não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para pregar essa questão da ira de Deus com muito cuidado dentro de um hospital, mas com muita realidade. Quem não está com Deus está contra Deus. Isso textualmente na Bíblia, quem não está comigo está contra mim. Permanece sobre a ira de Deus. Mas aqueles que reconhecem o seu estado caído e reconhecem Cristo, aquele que pagou por isso, já está pago. A gente não precisa fazer mais nada. Cristo fez tudo naquela cruz. Nós não precisamos fazer mais nada. Isso é maravilhoso. Simplesmente é rogar a Deus que nos dê fé no coração para crer nisso, porque a fé é dom de Deus, né? E aí a gente vai ser embaixador, né? Embaixador em nome de Deus. Mas a gente não deve esperar que essa coisa surta efeito imediato quando a gente prega essa palavra. Porque a gente prega pela nossa expressão, a gente prega pelo nosso ato, pelo que nós falamos, o nosso procedimento dentro de qualquer local, em especial, é uma mensagem do amor de Deus, uma mensagem de paz. Mas nós sabemos que existe muito confronto, muito conflito. Não cabe a nós entrar nesses conflitos. Por quê? Porque a mensagem é de reconciliação, é de paz, não é conflito. O conflito foi vencido por Deus naquela cruz, por Cristo, seu Filho, que morreu para pagar toda essa questão de conflito. Não cabe a nós termos conflito com os hospitais, com os enfermos, muito menos com as famílias, nada. Nós somos mensageiros, embaixadores. Já viu o embaixador? Como é toda aquela... Tem todo um ritual, o cara é chique, né? Todo elegante. Você imagina ser embaixador do reino de Deus? Né? Tem que ser mais chique ainda. Tem que ser assim, tipo um Péricles. Olha lá o Péricles, o embaixador. Olha lá o Paulo, né? Olha o casal, né? Olha o sorriso da Jaqueline, que coisa maravilhosa, Tânia. É isso que leva uma boa mensagem de reconciliação. E a gente só consegue isso se nós estivermos reconciliados com Deus. Só em Cristo que conseguimos isso. Amém? Essa é a mensagem para hoje. Que Deus abençoe. Amém.